qual foi a marca da tua história, você irá me dizer: irmão Tiago, existem diversas marcas na minha vida, diversos fatos que aconteceram, que logo está gravado em meu coração, fixado na minha memória. Um momento que eu não esqueço é o momento em que eu aceitei a Jesus Cristo de Nazaré. Aquele momento foi um momento marcante para mim. Aquele momento eu não esqueço jamais. Um momento também que eu não esqueço é o momento em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Este momento eu não esqueço jamais. Um momento também que eu não esqueço é o momento que eu dei a minha primeira saudação. Eu não esqueço esse momento. Um momento que eu não esqueço é o momento que eu comecei a louvar ao Senhor e o pastor me deu a primeira oportunidade. Eu subi no altar, as minhas pernas tremeram, o meu coração bateu forte, acelerado, mas eu falei de Deus. Coisa boa é quando nós temos momentos marcantes em nossa vida. Coisa boa é quando nós temos momentos bons que marca a nossa história, que marca a nossa vida. Mas existem também em nossas vidas momentos ruins, a qual também marcam a nossa história. E se eu perguntar para você aqui, se você tem algum momento ruim, você também irá dizer que teve um momento que marcou a tua história, que marcou a sua vida e que foi ruim. Um momento que eu me lembro que foi ruim, mas marcou a minha história. Foi um dia em que eu estava em casa e eu olhei para minha avó e disse: vó, eu vou ir para a casa da minha mãe. E quando eu desci uma rua chamada Rua 19 do Jardioca, eu sofri um acidente. Esse acidente foi ruim para mim, mas marcou a minha vida, porque todas as vezes que eu fico diante do espelho, eu vejo em meu ombro, na parte da minha clavícula, uma marca de uma cirurgia. Aquele momento fica inesquecível para mim. Por quê? Porque os médicos abriram-me e fizeram a cirurgia em meu ombro esquerdo. Aquele momento é ruim para mim, fica ruim lembrar, é ruim de também esquecer. Eu não consigo esquecer aquele momento, mas foi um momento que me marcou. É interessante, pastor Vando, que o momento que marcou este homem não foi o momento do seu batismo, não foi o momento em que ele estava diante de um cenário profético, também não foi o momento em que ele pregou a sua primeira palavra, também não foi. O momento que marcou a vida deste homem que nós fazemos menção dele esta noite foi um certo dia em que ele chegou em sua casa e quando ele estava diante do espelho, quem sabe tomando banho, ele percebeu que uma marca branca como lã veio tomar o seu corpo, o primeiro estágio de uma lepra. A história vai dizer então que este homem começa a coçar e ele vai perceber, ele tinha sonhos, ele tinha objetivos, ele tinha uma história a percorrer, mas quando ele olha, ele percebe que aquilo vai lhe prejudicar no futuro, aquilo vai prejudicar os seus sonhos, vai prejudicar a sua história, vai prejudicar a sua jornada diante da presença de Deus. Aquele homem então, ele vai procurar um sacerdote, e o sacerdote vai olhar para ele e vai dizer: olha, vai e fica 7 dias fora de Jerusalém, você vai ficar diante do arraial 7 dias, sem tocar em ninguém, sem falar com ninguém, sem nem muito menos expressar palavras para alguém. Aquele homem se frustra e ele sabe que aquele momento
A multidão caminhava atrás de Jesus. Mas o homem, ele percebeu na multidão algo que ninguém estava fazendo. Ele adorou.